Obrigado, pastor Paulo, pelo convite, por essa oportunidade de estarmos juntos. Estou muito feliz de estar aqui com a Elaine, minha esposa querida, e poder estar juntos com vocês. Nós somos uma igreja só, e agradecer mesmo esse trabalho do Templo Vivo, de estarmos nos colocando diante de Deus, e nesse tempo onde as coisas estão tão diferentes, né? Onde Deus permitiu que as coisas sejam abaladas, nesse momento, eu creio que é o momento de nós nos apegarmos a Deus, onde Deus vai continuar sendo fiel e abençoando o seu povo. E eu sou grato a Deus por isso, e quero, juntamente com vocês agora, fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo esteja nos iluminando, trazendo viva a palavra de Deus no nosso coração, para fortalecimento meu, seu, das nossas famílias, da nossa fé, fortalecimento interior. E eu gostaria que você que está na sua casa agora, se você puder, ore junto com a gente, vamos nos unir, buscar a Deus, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa tarde, por esse dia maravilhoso, pelo privilégio de podermos estar vivendo esse momento em que o Senhor separou para que vivêssemos. Dentro do teu tempo, Pai, que é perfeito, o Senhor na sua sabedoria, na sua capacidade imensurável, Pai, nos separou, nos preparou para vivermos esse dia. Apesar das dificuldades, foi para esse tempo que o Senhor nos separou. E eu quero agora pedir que o teu Espírito Santo esteja dirigindo-nos, iluminando a tua palavra, trazendo a tua palavra ao nosso coração como uma revelação, como alimento, como um maná que vem do céu. Nós queremos nos alimentar agora da verdade, nós queremos nos alimentar de Cristo, que é a própria palavra, para que essa força, Pai, esteja agora enchendo o meu coração da Elaine, o coração de cada um dos que estão nas suas casas agora, buscando, passando esse dia, buscando a tua palavra, buscando a tua direção, a tua voz. Que o Senhor nos abençoe e que o teu Espírito tenha liberdade de estar agora agindo nos nossos corações. Eu peço agora, Pai, que o Senhor esteja nas casas de cada um, que o Senhor esteja com as igrejas, porque nós somos templos vivos, nós somos o templo. Sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita em nós, no nosso corpo, nas casas onde estão reunidas as famílias. E eu peço agora que o Senhor esteja trazendo paz, que o Senhor esteja trazendo fortalecimento, que o Senhor esteja trazendo uma renovação da fé e da esperança nos corações de cada um. Guarda cada família, guarda a tua igreja, Pai. Guarda-nos do mal, em nome de Jesus, e nos dirige agora nesse tempo na Tua Palavra. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Que alegria mesmo estar aqui com você. Um privilégio podermos estar nesse canal de comunicação, embora estejamos isolados, de certa forma, né, no isolamento, a tecnologia nos permite estar próximos, termos essa proximidade de trocarmos, e isso nós temos que usar agora positivamente, usar para o reino, amém? E eu gostaria de falar uma coisa com vocês, queridos, antes de mais nada, que nesse tempo onde o Senhor tem abalado as coisas que podem ser abaladas, com clareza todos nós percebemos que Deus, todas as vezes que Ele permite que algo aconteça à humanidade, como está acontecendo conosco, né? Nesse momento, uma pandemia, algo que tem transtornado a terra. Todas as vezes que Deus permite que isso venha sobre a terra, sobre o homem, isso é sinal que Deus quer causar transformações em nós. Deus tem algo para ser corrigido. Deus está chamando a atenção para Ele, para nos alinharmos. Existe algo para ser alinhado na minha vida. E nesses dias, eu tenho perguntado isso para o Senhor. Senhor, o que é que o Val precisa ser mudado? O que é que o Val tem que ser transformado? Querido, eu não estou muito preocupado
com a política, com toda a briga que está acontecendo, com todas as intenções das pessoas, mas eu estou prioritariamente preocupado com o Val. O que é que Deus quer falar comigo? E eu creio que Deus quer transformar-me nesse período e quer transformar você também. Ao final desse tempo de quarentena, eu quero ter aprendido, eu quero ser outra pessoa. Eu quero fazer desse momento um momento de encontro meu com Deus, com a verdade. Eu quero confrontar o meu ego, a minha carne, os meus conceitos. Eu quero abrir o meu coração para que o Espírito Santo faça em mim as transformações que Ele quer fazer. Assim como com Jacó, querido. Quando Jacó encontrou-se com Deus, ele entrou numa luta com o Senhor, porque ele queria a bênção. E naquele momento, Deus transformou o nome dele. E ele, no começo da luta, ele se chamava Jacó, enganador, trapaceiro. Mas no final daquela luta, ele era Israel, pronto para atingir o objetivo, para cumprir com o propósito que Deus tinha e teve e tem com a vida dele. E Jacó marcou Israel, a nação que o Senhor separou, escolheu. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Esse tempo é um tempo de preparação para nós. Nós não devemos pensar agora no caos, nas dificuldades, mas pensarmos para que é que Deus está nos preparando. E existe uma coisa, eu gostaria de citar rapidamente 5 coisas que a gente pode tirar de proveitoso no meio da crise. 5 coisas que, se nós começarmos a pensar, nós podemos mudar a nossa maneira de encarar esse tempo de isolamento, de crise que seja. Eu sei que muitos de nós estamos passando por dificuldades, por aflições, é o medo de doença, é o medo financeiro, das consequências financeiras, mas lá, querido, em João 16:33 diz, essas coisas, Jesus falou, essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, querido, a primeira coisa que eu queria dizer para você, antes da gente entrar no nosso texto, é que a aflição, ela sempre virá. O próprio Jesus avisou, no mundo tereis aflições. Mas o impacto que a aflição vai ter na nossa vida depende muito da forma como nós nos enxergamos nela, da forma que a gente vê ela. E a primeira coisa que a gente tem que ver, querido, está no Salmo 103, versículo 19. A primeira coisa que eu gostaria de citar para você, Deus continua no controle da sua vida. Abra lá no Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, a primeira coisa que eu acho interessante, eu tenho procurado pensar nesses dias, as coisas estão difíceis? Estão. Mas Deus estabeleceu o trono dele no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Então, apesar de toda a dificuldade, querido, Deus está no controle. Nós não estamos perdidos, nós não estamos jogados na terra. Agora eu dei azar de estar vivendo essa época do mundo, eu dei azar de, nessa época, ter uma empresa, eu dei azar. Se a gente começar a contabilizar dessa forma, a gente vai começar a ficar preocupado, triste e se achar vítima. Mas eu quero que você agora tire os seus óculos, o olho, tire o seu jeito de olhar a situação e coloque os óculos de Deus. E nos óculos de Deus, Deus está olhando tudo e está tudo sob controle. Sabe a diferença do cristão para o não cristão? É que o cristão vê Deus em tudo. O cristão vê Deus na luz, vê Deus no sol, vê Deus nas árvores, vê Deus nos pássaros, vê Deus em tudo. E o cristão vê Deus nas dificuldades. Vê Deus nas dificuldades. Então, nesses dias eu tenho pensado, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está com o teu povo nesse ano, né? Tem umas brincadeiras que falam,
2020 é o ano que deu errado. Não, o 2020 é o ano que deu certo. Deu certo porque Deus está conosco. E não depende das circunstâncias, mas depende do seu Deus, das suas convicções. Então a primeira convicção, primeira lente que você tem que pôr, Deus está nisso. Deus está em tudo, querido. Deus está governando tudo, Ele tem o controle de tudo. Nos céus está o seu trono e o seu reino domina. Você não está jogado, Deus está com você. A segunda coisa, querido, está em Lucas 6,45. Fala assim, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. O que a Bíblia nos diz com isso, querido? Diz que, para o homem que é bom, cujo coração é bom, tudo vai ser bom. Porque ele tira coisas boas de tudo. Então, eu me lembro quando a gente estava namorando, eu com a Elaine, e nós éramos muito diferentes, o nosso temperamento, e a gente começou a brigar, a conflitar, por causa das diferenças. Até que um pastor na época que sentou conosco para conversar, e ele falou assim, essa diferença entre você, Elaine e Val, ela é boa. Coloque uma outra forma de enxergar. E a partir de então eu passei a entender que eu tinha que ser diferente da Elaine. E eu não tinha que me igualar a ela, mas eu tinha que me completar. Então a Elaine aqui, o Val aqui, completamente diferentes. Mas com o Espírito Santo fazendo a obra, fazendo a união que Deus tinha para nós. Para as pessoas que têm coração bom, todas as experiências serão boas. Então as diferenças que eu tenho com a Elaine hoje, elas não são motivos de briga. Lógico que na nossa carne a gente tem a tentação de querer que as coisas sejam da nossa forma. Mas hoje eu procuro agregar. A dificuldade que eu tenho com a Elaine, eu penso, o que é que Deus tem com isso? E Deus tem construído o ministério, tanto meu quanto dela, através das nossas diferenças e através das nossas dificuldades. Isso virou um ponto de fortalecimento. Eu quero te dizer, essa crise é um ponto de fortalecimento na sua vida. É uma guinada de Jacó para Israel. É uma oportunidade. Põe essa lente da oportunidade. Deus vai me ensinar. Lembrando Romanos 8:28, que diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sabe, querido? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus planejou você no Salmo 139, diz que os teus dias foram escritos. Deus escreveu, Deus tem planos para você, maravilhosos. E você e eu temos que pensar, tudo isso está acontecendo para se cumprir o propósito de Deus na minha e na sua vida. Amém? Digam glória a Deus aí na sua casa. Amém? Porque Deus vai abençoar a Elaine, vai abençoar a mim, meus filhos, vai abençoar você e a sua família. Então, querido, Deus continua no governo. O homem bom, aquele que é bom, Deus vai fazer das coisas ruins bênção na sua vida. Lembrando, querido, se você for ler Gênesis, capítulo 40, versículo 50, você vê uma declaração de José, um homem maravilhoso para você estudar a história dele. José foi traído pelos irmãos, foi esquecido pelos amigos, foi injustiçado pelo chefe, passou por 1000 dificuldades. Mas José, no final, ele fala assim, vós, na verdade, intentastes mal contra mim, mas Deus tornou tudo isso em bênção. Essa é a expectativa que eu tenho para esses dias. São dias maus? Sim. São dias de choro? Sim. Mas Deus vai transformar tudo isso em bênção para mim e para a sua vida. Amém? Tome posse dessa palavra. Terceira coisa, querido. Vou correr aqui, que eu tenho mais 10 minutos aqui para passar para a Elaine. A bênção vai falar também hoje. E a terceira coisa que eu quero te dizer, a terceira lente, é que a crise revela a essência. A crise revela o que tem dentro. Queridos, quando tudo está bom, qualquer um é bom.
Quando tudo vai bem, qualquer empresário é bem. Quando a economia está bombando, qualquer um tem um negócio bom. Mas quando as coisas apertam, aí você vai conhecer a raiz, você vai conhecer a essência da pessoa. Então, por exemplo, agora tem um negócio muito interessante. Porque as pessoas que se baseavam em rituais, em ritos, a reunião da igreja, horário de culto, em religiosidade, elas estão perdidas. Mas aquele que se baseava em Deus, no relacionamento pessoal com Deus, toca a vida, porque a igreja continua viva, a igreja continua forte, a igreja está crescendo, a igreja não está sendo atacada, a igreja está crescendo, querido. Sabe por quê? Porque na crise, a força do cristão aparece. E eu quero te dar um exemplo muito interessante que eu acho. Sabe, querido, quando você vê dois carros, existe um dispositivo de segurança nos carros agora, que é o airbag. E o airbag não dá para você ver. Alguém vê o airbag? Não. Você só vê escrito no painel airbag. Você olha um carro por fora, você sabe se ele tem airbag? Não. Você vê um com e um sem, você não vai saber. Porque o airbag está escondido. O airbag é algo no interior do carro, que só é acionado quando tem pancada, quando a crise vem, quando vem o choque, quando vem a quebra, quando vem o momento da prova. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nessa crise, é a hora de você mostrar que você tem o airbag. O airbag sabe o que é, querido? É a sua fé em Cristo. É a sua fé interior. A sua religiosidade, o seu amém, o seu glória a Deus, as suas manifestações exteriores, todo mundo vê. Mas agora na crise, Deus está provando o que tem dentro do seu coração. A sua essência. E sabe de uma coisa? Nesses dias, existem muitas pessoas buscando, se apegando à bebida, se apegando a coisas erradas, buscando modos de sobreviver a essa tensão. Mas eu quero te dizer uma coisa, se apegue à palavra de Deus. Sabe por quê, querido? Na crise, o seu Deus vai aparecer. Se você na crise vai para o álcool, é sinal que o seu Deus é o álcool. Se você na crise vai para a palavra de Deus e para a oração, esse é o seu Deus. E esse Deus é verdadeiro e não vai te deixar na mão. Amém? Para de buscar a solução, para de assistir todos os jornais, para de querer buscar fora a solução para os seus problemas, para a sua ansiedade. E busca na palavra, como diz Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, corta, desliga celular, corta a sua comunicação e entra você e Deus. E ali você busca o seu Senhor e Ele vai te fortalecer. A crise revela a sua essência. Deus está trabalhando a essência do Val. A minha fé está sendo confrontada nesses dias, querido. O meu Deus está sendo... O quanto de Deus eu tenho em mim? Eu tenho orado muito nesse sentido. O quanto eu tenho da minha carne? Qual dos comportamentos? O que é que o Val precisa melhorar como marido, como filho, como pai, como pastor? Cara, é hora de mudança. E eu quero mudar, eu quero aproveitar esse tempo. Sabe, como diz Efésios 5, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não é hora de jogar o tempo fora. Sabe? Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. Efésios 5 está lá, querido. Qual a vontade do Senhor? Qual a vontade do Senhor para você? E Deus vai te abençoar. Mas pensa uma coisa, põe essa lente. Na crise, a sua essência vai ser fortalecida. Quarto, aprender, querido. Outra coisa que é interessante, que a crise manifesta. A crise manifesta o poder do nós. A crise manifesta que não existe o eu mais. O eu é um engano, querido. O eu, ele não existia no Éden. Quando, né, eu esqueci o nome do menino que pregou sobre isso, eu achei... Como? Filho de José Gonçalves. Douglas Gonçalves. Ele falou outro dia sobre isso e eu estava pensando, eu fico meditando nessa palavra. Deus, lá no Jardim do Éden, ele fala assim, façamos o homem. Ele não fala, eu vou fazer. Então Deus não é eu. Deus é o nós, a trindade, a união. E nós também, aí ele criou o homem, né?
E ele criou homem e mulher, mas não havia o eu ainda. Sabe quando é que o eu entrou, querido? Quando entrou o pecado. Quando entrou o pecado, entrou o egoísmo. Então hoje, querido, em meio à crise, nós estamos entendendo que não existe o eu, não existe espaço para o eu, existe o nós. Sabe por quê, querido? Um vírus desponta lá na China, num buraco lá, e nós aqui do outro lado do mundo estamos contaminados. Não existe mais eu, é tudo junto. As camas, os leitos tem que dar para todos, a comida tem que alimentar todos, a igreja tem que ser fortalecida. Né? Uma vez eu vi uma frase que eu acho interessante: uma corrente é tão forte quanto é forte seu elo mais fraco. Sabe, se tem alguém fraco na sua família, se tem alguém em depressão, vai para cima, vai ajudar. Porque não adianta você estar bem com o outro morrendo do seu lado. É o nós, é o nós. Minha esposa tem que estar bem, minha igreja tem que estar bem, eu tenho que dar a cesta básica, eu tenho que ajudar. Maravilhosa, colabore com essa campanha que o prefeito, a igreja está ajudando. Colabore, sabe por quê, querido? Deixa o ego de lado. Põe a sua máscara. Eu não estou com máscara agora que eu estou gravando, mas está todo mundo com máscara aqui. Põe a sua máscara porque você pensa no próximo. A máscara não é para você. É hora do nós. É hora do nós. Abandona seu ego e começa a ser feliz. E para ser feliz, querido, é preciso abandonar o ego. Sabe para que o ego serve? Para vitimizar. Quem sofre muito é quem muito se vitimiza. Mas quem pensa nos outros não tem tempo para sofrer. Não tem tempo para ficar, eu estou injustiçado. Não, você não está preocupado com isso. Sabe por quê? Você está preocupado em ajudar. E tem gente que está sofrendo. Ore pelas pessoas. Busque seus familiares. Mande mensagens de amor. Manda mensagens de fé. É hora de você se posicionar. Amém? Amém. O aprender a andar juntos. E por último, querido, o último ponto, a quinta lente que eu queria que você colocasse, a lente da fé. E em 1 João 5,4, diz que, eu não vou abrir, você pode abrir na sua casa depois para conferir. Essa é a vitória que vence o mundo. Todo que é nascido de Deus, 1 João 5,4, anote aí. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Você e eu somos nascidos de Deus. Aí ele fala assim, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero te dizer uma coisa, você e eu estamos vivendo um momento de exercício da fé. E o que é fé, querido? Em Hebreus 11:1 diz que fé é certeza, é convicção, é esperança e é visão. Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que ainda não se veem. É você olhar para frente, é você fazer como Pedro. Quando saiu, Jesus falou para ele, vem. E aí Pedro saiu andando em direção a Jesus e olhando para Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a sentir o vento, a água batendo, a tempestade, e olhou o mar, e olhou a realidade. E aí ele saiu da fé. Nesse momento ele começou a afundar. Mas Jesus esticou a mão para ele e falou assim, vem para cá, Pedro, eu vou te ajudar. Nesses dias, querido, são dias de exercício da fé, né? E o que é que gera fé? A Bíblia diz lá em Romanos, fala assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. A fé, a crença é gerada pelo ouvir. Então nós entendemos que existe um princípio nisso. Que tudo que você ouve, gera. Você já reparou isso, querido? Tudo o que você ouve, gera. Então eu quero deixar aqui uma dica para você. Cuidado com o que você ouve. Porque tudo que você ouvir vai gerar algo em você. Vai gerar um pensamento. Vai gerar um raciocínio. E o pensamento gera emoção. Então, querido, eu queria deixar essas 5 lentes para você, né? Deus está no governo. Para a pessoa que é boa, tudo vai colaborar para o bem. Na crise, a sua essência vai ser fortalecida.
Você vai aprender a andar juntos, uns com os outros. E, por fim, esse é o momento de exercício da fé. Coloque essas lentes e tenha vitória em nome de Jesus. Amém? Uma das coisas que o Senhor tem falado muito comigo nesses dias é sobre a persistência nesses dias que nós estamos vivendo. E dentro disso que o Val falou, eu tenho buscado também muito entendimento do Senhor e fortalecimento para persistir nesses dias que nós estamos isolados, que nós não sabemos ainda quanto tempo isso vai ser. E eu estava buscando na palavra esses dias e um dos homens que me inspirou é Neemias, uma história tão conhecida por tantos de nós. Se nós estudarmos o livro de Neemias, nós vemos que o contexto desse livro é um contexto muito parecido com o nosso, com o que nós estamos vivendo hoje. Havia um caos, o muro estava derrubado, as pessoas estavam desesperadas, havia fome, havia angústia, havia incerteza do futuro, havia perseguições. E quando Neemias ele recebe a notícia de que o caos estava estabelecido, nós lemos no versículo que sucedeu que ouvindo estas palavras, está em Neemias capítulo 1, versículo 4, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias recebe o contexto, nós estamos recebendo as notícias, nós ouvimos a notícia, isso uma coisa que o Val falou é uma coisa muito importante. Aquilo que nós ouvimos gera algo em nós, nós temos que filtrar o que ouvimos, filtrar o que nós vemos para guardar a nossa fé. E Neemias, ele chora, ele se preocupa, mas logo depois ele levanta, ora, jejua e age. E eu quero também trazer 4 situações da vida desse homem que fez tanta diferença, que serve de exemplo para nós, que devem ser posturas que nós também temos que ter nesse tempo. A primeira coisa é que nós não podemos deixar nos dominar pelo desespero e pelo medo. Neemias chorou, ele ficou entristecido, nós nos preocupamos, mas Neemias lembrou da palavra, o Espírito Santo tem falado conosco. A nossa fé faz crer num Deus sobrenatural que tem o controle de todas as situações e nós precisamos exercer o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, para nós controlarmos muitas vezes o sentimento de pânico ou o sentimento de desespero que nos envolve. Quando o desespero ataca o nosso coração, ele nos cega e o desespero anula as nossas forças. O desespero, ele mexe no nosso espírito, ele mexe na nossa alma e ele mexe no nosso físico. Estudando um pouco essa parte fisiológica, que é uma área que eu gosto muito, nós sabemos pela ciência que o desespero, que a angústia, o medo, o pânico, ele aumenta, por exemplo, um hormônio que se chama cortisol na tua vida, que te adoece fisicamente. Nós sabemos que o cortisol, ele abaixa a imunidade, ele altera teu sono, ele faz com que você produza mais ácido no estômago e de repente nós estamos todos doentes, com dor de cabeça, dormindo mal, porque nós estamos em pânico. A palavra de Deus diz em Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é auxílio presente na adversidade, por isso não temeremos. Ainda que a terra trema, que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas, que os montes sejam sacudidos pela fúria. Vamos completar? Ainda que haja um coronavírus, ainda que haja uma ameaça de perder o emprego, ainda que haja uma ameaça de eu não ter suprimento na minha casa, ainda que haja uma ameaça de morte, ainda isso nós vamos confiar no nosso Deus, porque Ele é o que nos guarda. E Neemias, então, no primeiro impacto ele ficou triste, mas depois ele levantou-se e ele ora e ele jejua. Nós precisamos, como o Val disse, buscar ao Senhor esses dias, queridos. Nós temos que ter domínio e controle sobre o nosso tempo, sobre a nossa rotina. Nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Existem muitos segredos espirituais que Deus quer nos revelar nesse tempo. Segredos sobre a tua vida, segredos sobre a tua caminhada, segredos sobre o teu futuro, sobre o teu presente, cura para o passado, que Deus quer falar com você.
e que no meio do caos, quando nós muitas vezes nos paramos e nos voltamos a Deus, nós começamos a ouvir a voz do Senhor. Salmo 25:9 diz: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. O Senhor nos dá a direção. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Salmo 25:12. Terceira atitude que Neemias trouxe, ele agiu conforme a direção de Deus. Queridos, há momentos de chorar, de nós chorarmos, há momentos de nós entristecermos, há momentos de nós orarmos, há momento de nós buscarmos ao Senhor, mas há momento de nós agirmos. E Deus quer nos dar a direção, quer nos dar as estratégias para nós agirmos nesses dias. Nós não vamos ficar desamparados se nós confiarmos em Deus, porém Ele quer nos dar estratégias. O Senhor está te dando estratégia e você precisa agir. Talvez você tenha que mexer muitas coisas na sua casa, o que você tem que economizar, o que você tem que parar de gastar, o que você tem que mudar, quais são os hábitos. Você precisa ter estratégias de Deus para esse tempo. Nós estamos ouvindo muito essa palavra, né? Nós estamos nos reinventando, é isso mesmo. Nós estamos nos reinventando. É o tempo do novo de Deus na nossa vida. Quando nós entramos, né, há quantos dias atrás aí nesse isolamento, a gente entrou naquela esperança que ia ser uma coisa rápida. E eu falei pro Val que eu me sentia assim como nós estivéssemos na Arca de Noé, né? Falei, sabe o que eu me percebo? Parece que Deus levou a gente pra Arca. E tá caindo uma tempestade, pôs a família na Arca. E eu sempre falo para ele, as águas vão baixar, querido. A Arca vai parar. E nós vamos descer. Com os pés secos. Mas nós temos que descer. Diferentes, mudados, para viver num novo mundo. Porque será um novo mundo e Deus tem algo muito especial para ser derramado para a igreja. Amém. Que, como o Val disse, não é paredes, somos nós. Somos pessoas diferentes. O Senhor vai derramar algo muito profundo. Daniel 2:22 diz: Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber sobre este assunto. Queridos, Deus vai te dar estratégia, agir. E a última coisa que me chama a atenção nesse homem que se levantou no meio do caos e trouxe uma mudança para ele e para as pessoas que estavam em volta dele, é que ele não abriu mão dos princípios e das prioridades. Se você vai lá para o capítulo 13 e 14 de Neemias, ele então vai para Jerusalém e ele começa toda aquela história que muitos de vocês já ouviram da reconstrução dos muros, mas também ele começa a restabelecer as prioridades por meio de Esdras. Ele chama Esdras, isso está narrado em Neemias 8:9, e ele começa a restabelecer o culto diário ao Senhor, com pregação da palavra, oração e louvor. Ele restabelece a intercessão, ele restabelece a comunhão, ele restabelece o louvor, restabelece a alegria. Muitas vezes, no meio do caos, nós começamos a jogar as coisas fora. Parece o navio quando Paulo estava no meio da tempestade. Eles começam a jogar as coisas no mar. Nós começamos muitas vezes a jogar as prioridades. Nós não podemos jogar aquilo que Deus nos deu como princípio, que é buscar o Senhor de todo o coração, de todo o nosso entendimento, nossa alma. Amar o próximo, como o Val disse, essa questão do nós é uma coisa que tem impactado muito o meu coração. Eu não vivo para mim, eu vivo para você. Deus me colocou na terra não por mim, Deus me colocou na terra por causa de você, e você foi colocado na terra por causa de mim. Nós temos que enxergar o próximo, o que nós temos feito. Você tem que levantar da cama e falar o que eu vou fazer hoje para ajudar o próximo, que pode ser alguém tão perto de mim na minha casa, que pode ser um vizinho, pode ser alguém na rua. Eu tenho andado de carro, a gente sai pouco agora, né? Mas quando eu vou para o trabalho, em algum lugar, eu tenho andado em casa, no carro com alguma coisa. Sempre tem gente no trânsito pedindo, é o nós. Agora mesmo estávamos falando de uma experiência de um rapaz da igreja que nos contou que ele foi aqui no supermercado e quando ele chegou lá tinha um senhor idoso e ele pediu:
você não compra uma cesta básica? Deus falou para ele antes, né, Val? Deus falou no coração dele, vai ajudar esse senhor a comprar mantimento. E ele meio que não quis ouvir Deus, sabe? No coração dele. E o senhor virou para ele e falou assim, você não pode comprar um alimento para mim? Ele falou, puxa, posso, Deus já tinha falado comigo. Aí na hora que, aí quando ele andou mais uns passos, Deus falou assim com ele, compre para ele aquilo que seria para você. Aí ele ouviu a voz do Senhor no coração e o Senhor de novo, aquele senhor idoso se aproximou dele e falou assim, você podia comprar um refrigerante para mim também? Aí ele falou assim, mas peraí, comprar refrigerante? Aí ele falou, mas Deus falou que eu queria, eu não tomo refrigerante? Também vou dar. Aí ele foi lá, comprou o refrigerante. Aí quando ele estava comprando uma cesta baixa de refrigerante, o Espírito Santo falou com ele, você vai ter que levar esse senhor para casa, viu? Ele falou, peraí, já comprei a cesta básica, um refrigerante, vou ter que levar ele para casa, Espírito Santo? Aí ele, né, saiu, encontrou com aquele senhor idoso, deu a cesta básica, o refrigerante para ele, e o senhor idoso falou assim para ele, você não pode me levar para casa? Aí ele falou, puxa, o Espírito Santo está falando comigo, posso, senta no carro. Ele entrou no carro, o Espírito Santo falou com ele, fala de Jesus para ele precisa de Jesus. Ele ficou quieto. Quando ele estacionou na frente da casa do Senhor, o Senhor virou para ele e falou assim, você é crente? Ele falou, sou. Você não pode orar por mim? Entende? O Espírito Santo começou a falar para ele antes, ele não ouvia, e o Senhor idoso começou a pedir para ele as coisas. Queridos, é o tempo de nós nos reinventarmos, buscar o Senhor, permanecer firme no caos. A minha palavra para mim e para você é persistência. Amém. Não desista. Deixe Deus falar com você. Cresça em Deus. Deus está nos preparando para um novo mundo, para um novo momento de paz, de comunhão com Ele, de revelação, de lugares mais altos. Amém. Que você possa ser abençoado nesses dias. Não desista. Persista em conhecer ao Senhor de todo o teu coração. Deus abençoe sua vida, querido. Você não está só. Você tem irmãos perto de você. Você tem a igreja que você congrega, os pastores, os seus pastores. Nós somos uma igreja só. Não está só. Deus está com você. Nós vamos sair juntos da arca para um novo mundo que Deus está nos preparando. Deus abençoe a sua vida. Amém. Vai passar, querido. E quando passar, com certeza Deus tem um propósito. Deus te abençoe, abençoe você, sua casa, sua família e te guarde em segurança. Amém. Amém.